Fala nação vascaína, alegria por você estar aqui. Vamos para notícias do nosso Vascão. Mas antes disso, se inscreva, assim você estará ajudando o nosso canal. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, mais perto de virar jogador do Vasco da Gama. O pessoal do UOL trouxe informação nas últimas horas de que o presidente Pedrinho, presidente da Associação do Vasco, avançou nas tratativas com os empresários do Felipe Coutinho. Coutinho, pela primeira vez em bastante tempo, decidiu que é hora de voltar ao Brasil. E o Vasco é seu favorito, é o seu preferido por conta de toda a relação. Ele, inclusive, recentemente já descartou a ideia de jogar no Cruzeiro. O Aston Villa, aqui vem outra novidade, topa fazer negócio com o Vasco pelo Coutinho. A ideia inicial seria de empréstimo até dezembro, com uma opção de compra de acordo com o número de partidas. Esse valor precisaria ser definido nos próximos dias. Importante contar ainda que a passagem do Coutinho pelo Aldoail, para onde ele estava emprestado, já foi encerrada. O time acabou eliminado da Copa do Emir, não há mais competições, o Coutinho vai entrar num período de férias, enquanto aguarda por um desfecho. O Aston Villa não tem nenhuma intenção em utilizar o Felipe Coutinho na próxima temporada, que se inicia entre julho e agosto. Já o Vasco da Gama vive aquela celeuma, aquela guerra de bastidores, com a SAF excluída momentaneamente, a 777 excluída momentaneamente do poder, mas já contei para vocês que os responsáveis pela 777 contrataram um dos principais escritórios de advocacia do país para tentar derrubar a liminar que concedeu ao Vasco, a associação, o direito de comandar o clube. Sobre o Felipe Coutinho, que o torcedor tanto sonha com a volta dele, é um bom jogador? Eu acho que o passado e a história fala por si. Eu acho que é um jogador muito querido pela torcida, é um jogador que também já passou pelo clube, é um jogador que ao longo da sua carreira fez uma carreira brilhante, portanto é um jogador que é fantástico. E se porventura isto é uma decisão que ainda não falei com a comitiva, mas a seu tempo vamos conversar. Agora aquilo que eu posso dizer, é um jogador brilhante. Não aguento mais ver esse relacionamento abusivo com o Vasco, diz o Alessandro Sbarzi. No meu caso, que ainda, fui para São Januário, produz um conteúdo, você leva equipamento, pega o sol de frente, sua bacana. Cara, você fica pesado, você sai pesado, é um fardo, né? Não apressa em trazer boas novas ao torcedor, mas para dar notícia ruim foram apressados, o que pode custar a multa rescisória ao Ramon. Lincoln, foi o que eu expliquei aqui, Lincoln. O Vasco se defende dizendo que ele pediu demissão, por isso que o Vasco expôs. O erro, para mim, do Vasco, na primeira informação, no primeiro Twitter deles, lá no X, era ter dito: Ramon Dias e Emiliano Dias acabam de comunicar ao Vasco que estão indo embora. Ambos pediram demissão. Porra, tirava o Vasco. Ah, não, eu não comuniquei. Não, o senhor comunicou sim, o Vasco não iria a público para isso. Aí o que eles fazem? Não, eles me demitiram, eu não pedi nada. Aí agora o Vasco vai ter que botar prova para isso, né? Grande abraço. Zé Santos, você apoia o Salgado, SAF 777, nos ajude agora. Zé Santos, eu continuo achando que o modelo SAF é o salvador do Vasco e o que o Jorge Salgado fez, nenhum outro presidente fez. Em relação a 777, as críticas são feitas, que acompanham o nosso canal, sabe muito bem disso. Sebastião Cardoso, só o Elon Musk sabe se foi demitido pelo X. É bem isso, né? E as viúvas que sempre ficaram na boquinha começaram a se manifestar. Senhor Antônio Carlos, na verdade, se o senhor parar para pensar, estão eufóricos todos, e começaram a sair do pântano, porque é o momento. É o momento em que os abutres vêm para tentar pegar a carne chamada Vasco. Só que o torcedor vai ver, o torcedor sabe quem é quem. Não seria hora de pedir ajuda ao Pedrinho? André Mendonça, eu fiz um vídeo semana retrasada, aqui no canal inclusive, indicando exatamente isso. O Vasco e o Associativo precisavam se unir, né? O Vasco SAF com o Associativo, que aliás, o Associativo é sócio da SAF. As pessoas esquecem. E uma pessoa, que eu vou até permitir não dizer quem é, senão vocês vão ficar muito decepcionados, mandou a seguinte mensagem: que trairagem, mas tudo bem. Só para que vocês tenham uma ideia do nível em que está lá. Cara, como você defende essa empresa ter um dono de ex-traficante com vários processos? A 777 é uma furada. Roberto, vamos lá. Para que as pessoas entendam a minha visão sobre o todo.
A empresa, o fundo de investimento, como você queira denominar, 777, que tem como um dos sócios um cara que foi preso por tráfico de drogas, ela tem colocado recursos no Vasco, ou não tem? Então, assim, é só pra gente poder entender. Só pra gente poder entender. Pô, mas ela tá botando recurso, estão usando mal. Então o problema é dela ou quem tá usando? É outra discussão. Então, assim, a gente tem que entender. Ah, não tá botando, então tá bom, então não tá. Ser vascaíno virou moda de um personagem da Caverna do Dragão, diz Aurélio Couto. Toda vez que pensamos que achamos na saída, começa tudo de novo. Abraço, saudações, vascaíno, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. É bem o desenho mesmo, né, cara? Pô, agora encontramos, é o mestre dos magos. Ele foi embora. Se classifica pra Sul-Americana. Tem que se arrumar muito ali. Tem que arrumar muito esse time pra poder pensar nisso. Olha só, cara. Ai, meu Deus do céu, a internet dá voz a cada idiota. Bora começar o vídeo falando de Álvaro Pacheco. Pois é, ele acabou de embarcar lá em Portugal, né? O Álvaro Pacheco, que é o nosso novo treinador, já está com um pré-contrato assinado, chega ao Rio de Janeiro hoje, às 5h50 da tarde. E, obviamente, já estará, né, comandando, participando ali das atividades nos próximos dias. Ele não deve estar sendo o treinador principal nessa terça-feira contra o Fortaleza, a gente vai falar já sobre isso, mas antes eu preciso deixar um recado para vocês, porque agora, né, agora há pouco, antes dele embarcar, antes dele entrar no avião lá em Portugal, em parceria com o nosso querido irmão jornalista Leonardo Baran, que agora também faz parte aqui do nosso canal, né, todos os dias de segunda a sexta, a gente faz uma live aqui ao meio-dia, que é a hora do Vasco, né? E o Baran comanda essa live. Ele está em Portugal, ele foi ao aeroporto e fez ali uma entrevista, né? Fez ali um bate-papo com o Álvaro Pacheco, perguntou coisas muito bacanas, mas a gente vai colocar esse vídeo para vocês aqui a pouco, agora aqui no canal de manhã, né? Esse vídeo vai às 8 horas da manhã. Se você está assistindo antes das 8 da manhã, volte aqui no canal para você poder assistir essa entrevista. E se você está assistindo depois, o vídeo já está postado, já está aqui. Então, terminando esse vídeo, vai lá e assiste aí essa entrevista, né? Esse bate-papo que a gente fez com o Álvaro lá no aeroporto em Portugal. Mas já adianto para vocês, o cara tá muito motivado, tá muito aí realmente feliz em ter fechado com o Vasco e assumir aí essa bomba, né? Que o Vasco tá vivendo um momento complicado, mas o treinador chega aí para organizar a casa. Então assistam essa entrevista, esse bate-papo aqui no canal, porque o vídeo já está no ar, beleza? Bora falar do jogo, né? Vasco e Fortaleza, terça-feira, valendo vaga, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe, Fortaleza é uma equipe hoje mais bem treinada, mais organizada, mais sólida que o Vasco, mas não é lá esse bicho papão todo, né? Tanto é que o Vasco foi lá fora de casa e conseguiu sair de lá com um empate, né? Um empate esse que dá ao Vasco agora a possibilidade de classificação com uma vitória simples. Lembrando que se o Vasco vencer por 1-0, 2-1, qualquer resultado, a gente está classificado para a próxima fase. Em caso de empate, a partida irá para os pênaltis, né? Espero que não aconteça, porque, ó, meu coração já tá, irmão, já tá complicado, né? A última rodada a gente foi para os pênaltis, espero que agora a gente não tenha que sofrer. E em caso de derrota, o Vasco, obviamente, será eliminado, o que a gente não quer, né? Até porque seria muito benéfico para a moral, para a confiança, para a autoestima e para o bolso da Vasco SAF aí, essa classificação e entrar muita grana aí nos cofres aí do nosso Vascão. Em relação à partida, mais especificamente, o Vasco treinou toda a semana, não teremos aí nenhum desfalque, né? Todos os jogadores à disposição do treinador interino Rafael Paiva. Existe a possibilidade do Álvaro Pacheco estar na beira do campo, mas ali já para se aclimatar, né? Não para comandar a equipe mais especificamente, até porque o Rafael é que vem treinando, né? Que conhece o grupo ali, obviamente, por estar já no comando interinamente aí há mais de 3 semanas. E a gente deve ter aí duas alterações, duas mudanças no time titular em relação ao time que jogou a última partida e venceu o Vitória da Bahia em São Januário. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol. Na zaga a gente terá pela lateral esquerda Lucas Piton, dupla de zaga Léo Pelé e Maicon, e na lateral direita João Vitor, sendo mantido ali na vaga do PH. Meio de campo, a gente deve ter a entrada do Hugo Moura na vaga do Galdames, Sforza e Dimitri Payet, e lá na frente Adson pela esquerda, David pela direita e Verratti centralizado, né? O Adson ganhando a vaga do Rossi, né, que foi titular do último jogo. Mas quem tá perguntando aí se o time deve jogar assim agora no Campeonato Brasileiro,
Acho que não. Eu acho que o treinador Álvaro Pacheco, ele tem o costume de jogar com 3 zagueiros, mas para esse jogo de terça, a tendência é que ele não mude o esquema, não faça essa alteração, até porque ele não terá tempo hábil, né, para preparar, para treinar a equipe para jogar dessa forma. Mas tô motivado, tô confiante, acho que essa vitória vai trazer muita coisa boa pro elenco, pra torcida, até mesmo pro Pedrinho, né, que agora tá ali no comando, né, da SAF do Vasco. Então acho que é muito importante que o Vasco vá a campo de forma aguerrida, dedicada, com muita força de vontade, que a gente possa trazer essa classificação aí para o torcedor vascaíno. E lembrando que o Vasco tá pagando R$4 para cada R$1 que você aposta lá na BetWinner, então aproveita, pega essa promoção que a gente acabou de falar para vocês no começo do vídeo, faça o seu cadastro e bota lá 10, 50 na vitória do Vascão, que eu tenho certeza que você vai sorrir no final do jogo, primeiro pela classificação e segundo que você vai botar uma grana no bolso também, beleza? Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, porque ontem tivemos uma notícia muito boa trazida pelo pessoal da UOL, né? A gente conversou com alguns jornalistas e realmente a situação está muito avançada, né? O Felipe Coutinho, que ontem fez o seu último jogo vestindo a camisa do Al Duhail, lá do Catar, né? A equipe dele acabou não vencendo o jogo e está eliminada do campeonato do Catar, ou seja, o Coutinho deveria voltar para a Inglaterra, né, para o Aston Villa, porque o empréstimo dele acabou lá no mundo árabe. E o Coutinho já teria deixado a situação apalavrada com o Aston Villa de um empréstimo ao Vasco até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, com a opção do Vasco comprá-lo no final desse empréstimo. Então a situação está evoluindo. O Pedrinho, né, que é agora o manda-chuva ali da Vasco SAF, está envolvido nessa negociação, vem conversando muito com o Coutinho, né, para que ele possa criar um projeto, né, algo que venha realmente a atrair o jogador a voltar para casa. E o Coutinho está muito motivado, está muito disposto, está querendo voltar, quer realmente voltar para o clube para ganhar títulos, para fazer história aí e obviamente pela gratidão que ele tem ao Vasco, né, e por tudo que o Vasco proporcionou para a carreira dele. Então a tendência é que já nos próximos dias aí, já nessa semana, a gente possa ter esse desfecho, a gente possa ter aí essa negociação sendo concretizada e o Vasco aí já podendo contar com o Coutinho já na janela do mês de julho, né? O Coutinho que, quem sabe, poderia já começar até a treinar junto com o restante do elenco. Caso a gente tenha essa negociação sendo concretizada, já poderia vir para o Brasil, se aclimatar, já se juntar ao grupo, para que no primeiro dia da janela ele já possa estar em campo vestindo a camisa do Vasco. Imaginem vocês, Payet, Coutinho, Verratti, já tô vendo coisa boa pela frente aí, se Deus quiser, coisas maravilhosas aí já dentro desse campeonato brasileiro, sob o comando do nosso novo treinador Álvaro Pacheco. Mas vamos falar agora de assunto sério, de coisa aí que obviamente o Vasco está deixando o Vasco muito preocupado, que é essa situação do litígio entre a 777 e o clube associativo. Ontem tivemos a informação que a 777, né, não conta mais com o Steven Pasco e Josh Wander. Os dois estão fora do grupo, né? Não foram ali colocados de lado, realmente estão ali fora do controle da 777, não fazem mais parte ali de tudo que acontece na empresa lá nos Estados Unidos. Outra notícia importante foi que o grupo, a 777, contratou um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro, né, para poder tentar reverter a situação, né, que ela se encontra aqui no Brasil, né, perdendo o controle das ações ali da Vasco SAF. Porém, quem tá ali no meio jurídico, né, muita gente que a gente conversa fala que é muito complicada por tudo que está acontecendo, né, pelo cenário que a 777 se meteu no mundo inteiro. Então acha-se muito complicado que eles consigam reverter, né, que eles consigam ali derrubar essa liminar cautelar aí que coloca o clube associativo no poder. Mas a gente não pode esquecer que a 777 nos últimos dias aí teria aceitado vender, né, teria aceitado negociar a venda dos 31% que hoje ela detém de forma oficial ali da Vasco SAF. E a gente sabe, né, através de pessoas ligadas ao clube, ligadas ali à própria SAF do Vasco, que já temos algumas empresas, né, interessadas ali, que já teriam feito contato com o Pedrinho e com pessoas ali da Vasco SAF. São elas a FSG, que é a Fenway Sports Group, que é uma empresa americana que detém lá os poderes do Liverpool, tem também clubes nos Estados Unidos, não de futebol, né, mas de futebol americano, de hóquei e também na liga ali
se eu não me engano, na liga de basquete também, é uma empresa grande, uma empresa séria, né, faz investimentos aí bilionários lá no Liverpool, né, na Premier League. Então uma empresa ali que já teria feito um contato inicial, não teria apresentado uma proposta ainda a 777 para poder adquirir esses 31%. E temos também um fundo do Qatar, que a gente ainda não tem aí ciência, né, de qual seria ali o shake por trás disso, e também a Crefisa, né? Como a gente já sabe, já vem sendo veiculado há muito tempo, o próprio Pedrinho deixou escapar na coletiva ali que ele é muito próximo, que o seu Lamarca estaria disposto a ajudar o Vasco, né, da forma que fosse. E a informação cara, o seu Lamarca ontem teria ficado chateado, que a situação vazou, mas ele realmente está nos Estados Unidos, está em Nova York, provavelmente deve estar tendo algumas conversas ali com seus advogados para entender toda essa burocracia, né, que envolve essa ação na justiça. Mas a grande questão né, essas empresas, elas provavelmente só irão querer comprar, né, essas ações da 777 caso elas possam ter o poder acionário. Não estou falando aqui que a minha opinião é que essas empresas têm que comprar os 70%, mas da forma que eu estou vendo elas não vão querer ser acionistas minoritários, elas não vão querer ter menos do que 50%, até porque elas vão querer tocar, administrar para poder fazer talvez aí do Vasco um clube forte de novo. Mas deixar aqui, cara, algo que a gente precisa também pensar muito aí em relação a todo esse cenário que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento, e uma explicação importante para a galera que não está entendendo. O Pedrinho e o clube associativo hoje eles voltaram a ser sócios majoritários, né? Ou seja, o Vasco tem 69% e a 777 tem 31%. O Pedrinho, ele não pode vender, né, ali a porcentagem do Vasco sem ter, né, todo o trâmite dentro do clube, como aconteceu naquela época da 777. Estou vendo algumas pessoas falarem, Pedrinho vai vender lá 40%, 70%. Pedrinho não pode fazer isso sem passar pelo Conselho Deliberativo, sem passar por uma nova Assembleia Geral, na qual todos os sócios terão que votar. O fato a tendência é que a 777 venda a sua parte, e aí o Pedrinho podendo aí possivelmente vender ali os outros 30%, 20%, fazendo com que uma nova empresa se torne aí sócia majoritária, né, das ações da Vasco SAF. Então vai ser um processo, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, mas a gente vai estar aqui trazendo para vocês todas as novidades, tudo que está acontecendo. E digo mais, né, fica até uma dica, acho que o Pedrinho poderia fazer ali, né, uma averiguação de tudo o que aconteceu no processo de venda, trazer ali para serem aí de repente auditados todas as questões contratuais. A gente deveria também ir atrás do Jorge Salgado, do senhor Duque Estrada, pessoas ali que participaram dessa venda, para argumentar, para a gente entender quais foram as empresas lá atrás que demonstraram interesse, por que o Vasco aí não abriu parte do contrato, por que os sócios, de repente, não tiveram acesso a outras propostas que foram feitas ali por outras empresas. Eu acho que é um momento importante para o Pedrinho não só fazer, né, esse processo de transição da 777 para uma nova empresa, e também averiguar tudo que foi feito lá atrás para que não se repita no futuro. Eu penso dessa forma. Concordam comigo? Obrigado por assistir até o final. Se inscreva e compartilhe. E até logo.